Os correligionários estão irritados com o Bolsonaro e perderam a paciência porque o Bolsonaro ele é um covarde. E o Bolsonaro ele vai derreter politicamente. O problema é que os atuais deputados aliados de Bolsonaro no Congresso temem que esse derretimento do Bolsonaro os afete em 2024 e 2026. Porque o Bolsonaro ele falou o seguinte: eu não vou desmobilizar nada porque eu não mobilizei absolutamente nada. Ele tá com medo. Isso que é o Bolsonaro, um grandíssimo de um medroso que está irritando os aliados. Na sua opinião, você acha que o Bolsonaro ele é um covarde? Você acha que esse silêncio do Bolsonaro vai afetar Carla Zambelli, Bia Kicis politicamente no futuro? Deixe seu like se você concorda que o Bolsonaro é um covarde e, claro, se inscreva no canal. E vocês não vão acreditar nisso que eu falei na introdução do vídeo, porque ele falou exatamente isso. Essa é uma informação do jornal O Estado de São Paulo, também conhecido como o Estadão. Vocês ficaram sabendo que o Bolsonaro ele teve um último ato antes de ser presidente, antes de deixar o mandato, antes de deixar de ser presidente da República. Ele se encontrou com alguns aliados mais próximos na última terça-feira. Eu até fiz comentário sobre isso, o link aqui no card. E aí foi solicitado: Bolsonaro, desmobilize, fale pro pessoal sair lá do acampamento que está em frente ao QG do Exército, falem para as pessoas irem para as suas casas. E sabe o que o Bolsonaro falou? Ele falou o seguinte: eu não mobilizei, então eu não tenho que desmobilizar. E aí você vai falar o seguinte: então ele está agindo como Pilatos lavando as mãos? Não! O que o Bolsonaro está tentando fazer é mostrar que todos esses movimentos de rua são movimentos autônomos, que ele não tem participação, que ele não é uma grande liderança desses movimentos. Porque ele quer falar que tudo isso que está acontecendo, ele não tem responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. O Bolsonaro ele quer se mostrar como um não organizador dos eventos. São movimentos completamente espontâneos, as pessoas estão indo protestar porque elas querem, elas se sentem lesadas e eu não tenho nada a ver com isso. Porque no futuro, quando essas mesmas pessoas forem protestar por conta dos julgamentos que ele, Bolsonaro, vai passar, ele vai dizer a mesma coisa: o povo está brigando por mim, não sou eu que os estou mobilizando. Essa é a aposta do Bolsonaro, uma aposta no silêncio. Só que ele vai se dar mal, porque ele acha que não, eu estou em silêncio, eu não estou mobilizando absolutamente nada, então ele não vai ser punido. Mas mesmo no silêncio, você sabe muito bem, já fiz vídeo, inclusive link aqui no card, o Bolsonaro ele pode ser punido, porque ele já mobilizou as pessoas com os pronunciamentos dele. Aquele bolsonarista que foi preso na noite de Natal, na véspera de Natal, ele falou que foi mobilizado, motivado pelas palavras do próprio Bolsonaro. Você também sabe disso, link aqui no card. Então ele incriminou o Bolsonaro. E os aliados mais próximos estão cobrando dele pelo menos um pronunciamento antes dele deixar o Brasil. A gente não sabe se ele vai fugir, se não vai fugir, o que está pegando até o momento, mas eles estão falando: Bolsonaro, fale alguma coisa para os seus apoiadores antes de você ir embora, porque eles vão acreditar que você os está abandonando. E isso já está acontecendo, porque você ficou sabendo que hoje pela manhã vários bolsonaristas foram presos pelos atos em Brasília. Link aqui no card. E uma dessas esposas desses bolsonaristas presos, ela reclamou com o Bolsonaro, falou assim: você está nos abandonando, onde está a sua caneta, Bolsonaro? Meu marido é um cidadão de bem, meu marido é um patriota, meu marido está lutando por você e você está nos abandonando. E esse sentimento vai ser um sentimento que vai dominar o movimento bolsonarista, porque os valores de Bolsonaro são diferentes das pretensões bolsonaristas. Os bolsonaristas querem uma ruptura institucional. O Flávio Bolsonaro falou no início do mês que eles não vão fazer absolutamente nada disso. Então é claro que você começa a ter um distanciamento da base bolsonarista com o núcleo do bolsonarismo, que é, ou seja, um distanciamento da base com o Bolsonaro. Ele vai ser abandonado. E esse é o grande temor dos aliados mais próximos de Bolsonaro. Pelo seguinte, os aliados mais próximos, os correligionários, principalmente os aliados do Congresso, eles falaram que o Bolsonaro ele poderia sair grande, porque ele teve uma votação expressiva, pessoal. O Bolsonaro teve quase metade dos votos. Aproximadamente 50 milhões de votos. É muito voto. Então ele poderia usar isso que ele teve como um ativo político. Mas Bolsonaro optou pelo silêncio. Optou por não ser uma liderança. E vários bolsonaristas, eles vão se sentir, como nós falamos, abandonados. Primeiro porque alguns bolsonaristas querem uma ruptura institucional. E se o Bolsonaro ficar em silêncio, demonstrar que não vai fazer isso, ele vai abandonar essa galera. E também existem outros bolsonaristas que querem uma volta à normalidade, que vão ser abandonados também por Bolsonaro, porque o silêncio do Bolsonaro continua provocando o caos. E as justificativas, pessoal, para o silêncio do Bolsonaro, as justificativas conspiratórias,
elas já estão se encerrando, já estão minguando. Não há saco de conspiração suficiente para continuar alimentando tanto gado assim. Então tudo isso vai provocar um derretimento político do Bolsonaro, pelo menos essa é a expectativa por parte dos aliados dele após a posse do Lula. Na sua opinião, o silêncio do Bolsonaro vai custar a ele dividendos políticos? Coloque nos comentários e se inscreva, claro, no canal. E isso tudo vai trazer consequências, principalmente para os apoiadores do Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro no Congresso, que são os mais preocupados. Porque o bolsonarismo, ele não possui uma bandeira própria. Qual que é a causa pelas quais os bolsonaristas, ou a causa pela qual os bolsonaristas lutam? Nós não temos isso. Hoje, a única causa é colocar o bolsonarismo no poder. E só, pelo menos é a causa que eu identifico. Se você identifica outra, coloque claro nos comentários. Então o que acontece? Sem o Bolsonaro ativo politicamente, submerso, todo o bolsonarismo ele corre um sério risco de dissipar. Figuras mais importantes do bolsonarismo, como Zambelli, Bia Kicis, ou o próprio Eduardo, Flávio, eles podem continuar sobrevivendo politicamente mesmo sem o Bolsonaro. Alguns já estão até tentando a emancipação, como a Carla Zambelli, já fiz comentário também, link aqui no card. Agora, sem o Bolsonaro para mobilizar toda essa militância ou essa quantidade gigantesca de votos, como que vai ficar? Tudo bem que o Bolsonaro ele é menor que o bolsonarismo, porque a quantidade de votos que os candidatos bolsonaristas tiveram no primeiro turno foi maior do que a quantidade de votos do próprio Bolsonaro. Mas ainda assim, nós temos o pleito já em 2024, em 2026. E o Valdemar Costa Neto quer lançar Bolsonaro candidato em 2026, candidato à presidência. Então tem aí alguns problemas. E para tentar motivar Bolsonaro a voltar, pelo menos a ser uma liderança, alguns apoiadores ou alguns aliados, melhor dizendo, no caso até mesmo o Flávio Bolsonaro, defendem que ele volte a fazer lives como ele estava fazendo antes de ser derrotado pelo Lula. Porque toda semana o Bolsonaro fazia uma live às quintas-feiras, né? Falava maiores absurdos e inclusive vai ser processado por algumas dessas lives. Mas era uma forma do Bolsonaro manter o contato com sua base de apoio. Sem as lives, o Bolsonaro perde essa conexão. O Flávio insiste que o Bolsonaro assuma um papel de liderança, mas nós sabemos que o Bolsonaro ele não confia no Flávio. Inclusive o Flávio está sendo culpado pela derrota do Bolsonaro, como nós falamos que isso iria acontecer. O Bolsonaro ele quer o Carlos, ele só vai escutar o Carlos e não o Flávio. Também já expliquei isso, link aqui no card. E outra, o Bolsonaro ele não quer assumir nenhum papel de liderança. E esse é o grande problema para todos aqueles que esperam uma postura diferente do Bolsonaro. E enquanto isso, nós ficamos sem saber se o Bolsonaro vai fugir para os Estados Unidos ou não vai. Porque a informação original era que ele fosse viajar no dia 28. Nós já estamos no dia 29, era na terça-feira. Hoje é dia 30. Que dia que é hoje? Faço a mínima ideia de quando seja. Mas era para viajar no dia 28. Já estamos no dia 29. Amanhã é dia 30. A expectativa é que ele viaje amanhã. Nós não sabemos o motivo pelo qual ele ainda não viajou. Ao que tudo indica, é Michele. Porque Michele não queria viajar. Bolsonaro estava tentando convencê-la e parece que agora, segundo o site Metrópolis, ela vai viajar para os Estados Unidos. Possivelmente Michele preferiria ficar aqui no Brasil, mobilizando as suas bases, porque ela tem base sim, e trabalhando na sua entrada oficial na política. Mas e aí, Bolsonaro vai fugir? Resta alguma outra coisa a Bolsonaro a não ser fugir e chorar? Coloque nos comentários qual é a melhor opção para ele, fugir ou chorar.